Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje a aula é sobre a Era Vargas. Quem trabalha que tem razão, eu digo e não tenho medo de errar. O bom de São Januário, leva mais um operário, sou eu que vou trabalhar. O bom de São Januário, leva mais um operário. Ao longo da década de 1920, o Brasil atravessava um momento de grave crise econômica. A nascente burguesia industrial brasileira estava descontente com a política econômica do governo federal, que era dominada pela oligarquia cafeeira e agroexportadora, e exigia medidas que protegessem os produtos industrializados brasileiros, e também que dificultassem a importação de produtos ingleses, franceses e estadunidenses. Na década de 1920, o governo das oligarquias cafeeiras se enfraqueceu, pois suas decisões políticas e econômicas provocaram descontentamento em vários setores da sociedade brasileira. No início da década de 1920, jovens oficiais do Exército, a maioria proveniente das classes médias urbanas, organizaram uma série de levantes militares, que ficou conhecida como tenentismo. Os tenentes criticavam o sistema eleitoral brasileiro, o crescimento da dívida externa, o descontrole das finanças públicas e o privilégio dado aos grupos agroexportadores por meio das políticas protecionistas do governo federal. Os principais levantes tenentistas aconteceram em 1922 e 1924. É neste momento que também vai acontecer a Coluna Prestes. A Coluna Prestes foi um movimento que reuniu entre 800 a 1.500 homens, a maioria deles militares de baixo escalão, em uma marcha pelo interior do Brasil, entre 1925 e 1927. Ao todo foram percorridos mais de 24 mil quilômetros pela coluna, que nasceu das rebeliões tenentistas desencadeadas em 1924 em São Paulo e no Rio Grande do Sul, com o objetivo de depor o presidente Arthur Bernardes. Um dos comandantes das forças rebeldes gaúchas era o jovem capitão Luiz Carlos Prestes, que mais tarde assumiu o comando das forças unificadas que formavam a coluna. Após vários combates e manobras militares, os rebeldes se refugiaram na Bolívia, encerrando sua marcha. Na sucessão presidencial de 1929, ocorreu um desentendimento entre as oligarquias paulista e mineira. Os mineiros esperavam a indicação de seu governador, Antônio Marcos, como candidato à presidência da República. O presidente Washington Luiz, porém, indicou Júlio Prestes, governador de São Paulo, como candidato oficial. Diante dessa situação, a oligarquia política de Minas Gerais aliou-se à do Rio Grande do Sul e à da Paraíba, formando a Aliança Liberal. Essa aliança oposicionista lançou para a presidência Getúlio Vargas e, como vice, João Pessoa. Esse grupo recebeu o apoio de militares remanescentes do movimento tenentista, além de conseguir a simpatia de setores populares e urbanos. Como o governo tinha controle da máquina eleitoral, Júlio Prestes acabou vencendo. A vitória do candidato oficial veio acompanhada de protestos. Os militares oposicionistas começaram a planejar um golpe contra o governo. Em julho de 1930, João Pessoa foi assassinado, e esse crime foi utilizado politicamente pelos líderes da Aliança Liberal, causando grande indignação popular e servindo de justificativa para o golpe de Estado. Ocorreu então a chamada Revolução de 1930. O presidente Washington Luiz foi deposto no dia 3 de novembro e Getúlio Vargas assume então a presidência do governo provisório. Ao assumir o poder, Getúlio Vargas iniciou um processo de centralização política, suspendendo a Constituição, além de fechar o Congresso Nacional e assembleias legislativas estaduais e as câmeras municipais. Assim, passou a controlar os poderes executivo e legislativo, governando por meio de decretos-leis. Com exceção do governo de Minas Gerais, todos os outros foram substituídos por interventores federais, a maioria deles militares tenentistas. As relações entre o governo provisório e a oligarquia paulista começaram a ficar tensas, pois os paulistas não aceitavam os interventores militares indicados por Getúlio Vargas. As forças oligárquicas destituídas do poder começaram então a se organizar, formando a Frente Única Paulista, que reunia as principais lideranças paulistas do Estado. Dessa união se formou a campanha constitucionalista,
que reivindicava a volta da legalidade com uma nova Constituição. Em 9 de julho de 1932, teve início então a Revolução Constitucionalista. Após 3 meses de luta, os paulistas foram derrotados, porém atingiram seu principal objetivo, a convocação de eleições para uma nova Assembleia Constituinte. O movimento operário também foi importante nesse início do século XX. Das ligas operárias criadas no século XIX, os trabalhadores organizaram os primeiros sindicatos brasileiros. Muitas dessas organizações de trabalhadores adotaram os ideais anarquistas como ideologia predominante nas lutas por seus direitos. Buscando melhorias em suas condições de trabalho, operários de diversos ramos organizavam greves nas principais cidades industriais do país. Porém, de acordo com a legislação vigente, a greve era considerada crime, o que dificultava a utilização desse instrumento de pressão pelos trabalhadores. Apesar disso, eles promoveram grandes greves em São Paulo, em 1917, e no Rio de Janeiro, em 1918, nas quais ocorreram violentos confrontos com a polícia. Em 1922, inspirados no comunismo soviético, foi fundado em Niterói, no Rio de Janeiro, o Partido Comunista Brasileiro. Porém, no mesmo ano, ele foi considerado ilegal, passando a atuar clandestinamente. A partir da década de 1930, com a ascensão de partidos fascistas na Europa e na formação do integralismo no Brasil, os comunistas decidiram mudar sua atuação. Em 1935, eles se uniram em diversos grupos políticos, contrário ao fascismo, ao imperialismo e aos latifúndios, formando uma nova organização política, a ALN, Aliança Nacional Libertadora. Defendia a formação de um governo popular que garantisse a liberdade dos cidadãos, a proteção às pequenas e médias propriedades, a nacionalização de empresas estrangeiras, o cancelamento da dívida externa e a reforma agrária. Esse partido atraiu os sindicatos e a classe média urbana, representada por militares, intelectuais, profissionais liberais e estudantes. Luiz Carlos Prestes, que havia aderido ao Partido Comunista Brasileiro em 1934, foi aclamado como presidente de honra da ALN. Em 1935, o Congresso aprovou a Lei de Segurança Nacional, que definia os crimes contra a ordem pública e social e oficializava ações ainda mais radicais do governo em relação aos esquerdistas. Dessa maneira, o governo decretou, em julho de 1935, a ilegalidade da Aliança Nacional Libertadora. Contrários à ilegalidade da ALN e para combater o governo de Getúlio Vargas, comunistas civis e militares criaram um movimento revolucionário. A chamada Intentona Comunista foi facilmente derrotada pelo governo, o que acabou por fortalecer ainda mais o poder de Getúlio Vargas. Após as prisões de seus participantes e dirigentes, Luiz Carlos Prestes e Olga Benário foram capturados em março de 1936. Apesar de forte campanha internacional por sua libertação, Olga Benário, alemã e judia, mesmo grávida, extraditada para a Alemanha nazista em 1936. Olga Benário foi assassinada numa câmara de gás em 1942. Enquanto eram organizadas as campanhas eleitorais para as eleições de 1938, Getúlio Vargas se empenhava em articulações políticas para permanecer no poder. Um suposto plano para implementar o comunismo no Brasil, conhecido como Plano Cohen, foi utilizado pela propaganda política de Vargas para criar um clima de insegurança no país. No dia 10 de novembro de 1937, com o pretexto de combater a ameaça comunista, Vargas aplicou um golpe político com o apoio dos militares e de vários grupos políticos influentes, dando início a um governo autoritário que ficou conhecido como Estado Novo. Logo após o golpe, Getúlio Vargas fechou o Senado e a Câmara dos Deputados, suspendeu os direitos constitucionais, extinguiu os partidos políticos e outorgou uma nova Constituição. A Constituição de 1937, apelidada de Polaca, reforçava o poder do presidente, aumentando sua influência do governo federal e reduzindo a autonomia dos governos estaduais. Vargas se inspirou na Constituição do governo fascista da Itália. A Constituição do Estado Novo tinha como princípios a afirmação do nacionalismo econômico e o controle governamental sobre os sindicatos de trabalhadores, o que implicava, por exemplo, na proibição de greves.
A economia brasileira deixou de ser exclusivamente agrária e exportadora. Grandes comerciantes e latifundiários passaram a investir na implantação de indústrias no Brasil voltadas ao mercado interno. Além da repressão política e da censura, o uso em massa da propaganda e dos meios de comunicação se tornaram uma marca do governo ditatorial do Getúlio Vargas. Houve perseguição a quem se opunha ao governo. Políticos liberais ou comunistas, bem como partidos políticos ou associações, estavam sob constante vigilância da polícia política. Muitos opositores do regime foram presos, torturados, exilados ou assassinados. Em 1939, Getúlio Vargas criou o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. O governo Vargas submetia à censura todos os órgãos de comunicação do país, como o rádio, jornais e as revistas. O objetivo era impedir a disseminação nos lares brasileiros de conteúdos nocivos aos interesses do governo. Além da violência física e da propaganda ideológica, o Estado também passou a monitorar as organizações de trabalhadores. A maioria dos sindicatos passou a ser dirigida por aliados do governo, conhecidos como pelegos. Assim, a participação política dos trabalhadores se dava por meio de órgãos oficiais. Por outro lado, o governo adotou medidas importantes que amenizaram a péssima situação dos trabalhadores da época, como a consolidação das leis do trabalho, a CLT, considerada uma das grandes realizações do Estado Novo. Criada em 1943, ela garantiu direitos como salário mínimo, férias remuneradas, jornada de trabalho de 8 horas diárias, pagamento de horas extras e descanso semanal remunerado, além de leis específicas para as mulheres e jovens trabalhadores. Embora a CLT tenha sido o resultado de uma luta operária de décadas, o Estado Novo apresentou como um benefício do governo, aumentando ainda mais o prestígio de Getúlio Vargas. Por causa da sua política populista, ele conquistou o apoio das massas, passando a ser chamado de pai dos pobres. Bom, é isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Antigamente eu não tinha juízo, mas resolvi garantir meu futuro. Seja você tão feliz, vivo muito bem. A boemia não dá camisa a ninguém.